Vamos receber aqui o professor Lênio Streck. Muito bem-vindo, Lênio. Tudo bem? Está nos ouvindo bem? Opa. Oi. Sim, estou ouvindo, meio improvisado. O Rio Grande do Sul teve uma grande enchente, teve problema de energia, tudo isso. Ninguém aprendeu nada. A empresa privatizada aqui, a Equatorial, é o caos. Nós estamos aqui no meu bairro há quase 24 horas sem luz, sem notícia, sem nada, e subindo escada, tomando banho de canequinha, sem internet, sobrevivendo aqui do 5G, mas já quase sem bateria, né? Que absurdo, Lênio. Esse é o fim da picada. E hoje, na pós-modernidade, né, tu não conversa com ninguém, tu só conversa com robô. E tem gente que adora robô, tem gente que adora essa fraude que é a inteligência artificial, as pessoas ficam em roda, liga para o seu médico, nem o seu médico mais atende você, é um robô. Quer dizer, o cara que limpa o meu aparelho CPAP, ele atende com o robô, o chaveiro tem robô, aí não dá. Mas é isso mesmo. Eu estava tentando marcar um exame. É só agora, aí você liga no telefone, não, é só pelo WhatsApp. Aí você manda lá no WhatsApp, aí você fica meia hora falando no chatbot, para aguardar até alguém te retornar para falar a data. Assim. Olha só, quem começa a perguntar para o professor Lênio, eu vou começar, então. Eu queria perguntar, eu estava lendo uma notícia hoje que estão dizendo que o PL, que reduzir as penas dos condenados poderia evitar a crise aí com o PL da anistia. Então, os líderes partidários estão querendo discutir com os ministros um caminho de reduzir as penas para os golpistas e soltar quem já cumpriu pelo menos 25% das condenações. Eu te pergunto, Lênia, as penas na sua avaliação, são altas para os golpistas? Que nem agora a gente teve muita discussão dos 14 anos da Débora. Você acha que eles são altas ou baixas? Não, ninguém mandou dar golpe de Estado. O cara do assalto acha muito cumprir 6 anos, ninguém mandou assaltar, entende? O atentado contra a democracia é um atentado contra a democracia. Entende? Não há pena alta. E outra, anistia é inconstitucional, se aprovarem. A própria redução da pena é inconstitucional. Eu vou dizer uma coisa bem difícil aqui, tá? É uma coisa de jurista e tal, mas não é juridiquês, não. É uma questão técnica, né? A mesma coisa quando o médico diz que o fulano fez uma apendicite ou algo desse tipo, a pessoa não entende o que a pessoa faria. Então. Mas existe uma coisa no direito chamada princípio da proibição de proteção insuficiente. Quer dizer... Princípio do quê? Princípio da proibição de proteção insuficiente. O nome em alemão é Untermaßverbot. Quer dizer, assim como o Estado não pode punir em demasia, por exemplo, você não pode botar uma pena para o furto de 20 anos. Isso feriria o princípio da proteção máxima, que é chamaria de Übermaßverbot. Iber é acima em alemão, né? Como a Gisele Bündchen, né? É uma hipermodelo, é uma supermodelo. Então, o Estado não pode punir demais, mas também o Estado não pode punir de menos. Um atentado à democracia, fazer agora o que quer o Alexandre Vieira, eu fico impressionado, o Alexandre Vieira é formado em direito, mas isso, de certo modo, também mostra a crise do direito brasileiro. Ele é um senador da República, ele tem responsabilidade política. Ele vem com esse papo agora, esse projeto eu acho que é disso que a Adri está falando, de diminuir ou acertar as penas do atentado, enfim, do tentativo de golpe de Estado.
transformaria o crime de atentado, se você participa menos ou pouco, como uma espécie assim de meio estupro, né? Como se existisse meio estupro, etc. Ou meio assalto, né? O cara só dirigiu o veículo para os assaltantes, seria uma espécie de atentado ao Estado Democrático de Direito privilegiado, ou uma espécie de princípio da insignificância no golpe de Estado. O Brasil é patético nisso. Se o parlamento fizer isso, isto é patético, é absolutamente ridículo esse tipo de coisa. Não tem nenhum sentido. E eu vou dizer, penso que vai criar um problema, porque cria um problema para o Supremo, porque tudo cai no colo do Supremo, mas se o Supremo quiser manter a Constituição e manter a coerência, manter a integridade do sistema, declara inconstitucional, inclusive, não só a anistia, como também um projeto que transforma atentado à democracia, etc., em crime privilegiado. Pode recortar isso e colar na geladeira, isso que eu estou dizendo. Felipe. Eu queria continuar no tema. Princípio da proibição de proteção insuficiente. Anotei certo, Lênio? Isso. Tá? Deriva do direito germânico, correto? Isso, exatamente. Tá. O Supremo ele vai invocar que artigos da Constituição baseados nesse princípio para aferir a inconstitucionalidade do projeto de anistia? Só para a gente ter tecnicamente isso fechado entre nós aqui. Não, anistia é uma coisa. Eu estou falando do projeto do... A anistia é inconstitucional. Você quer perguntar sobre a anistia ou você quer perguntar sobre o projeto do Alexandre que diminui as penas? Ambos. Mas são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Queria que você nos desse o juridiquês adequado para ambos, por favor. Isso. Anistia é inconstitucional porque a Constituição tem vedações implícitas. Existe precedente do caso, não só esse, existem vários precedentes no Supremo pelo qual ele reconhece que existem vedações implícitas. Necessariamente a Constituição não precisa proibir determinada coisa, é implicitamente óbvio que está proibido. O Supremo disse isso em 2016, num processo, e no caso Daniel Silveira, o Supremo disse isso 43 vezes. Ele invoca a implicitude, isto é, os argentinos que bolaram isso também, porque os argentinos declararam lá inconstitucional a lei da anistia, uma parte, porque havia uma vedação implícita. Por quê? Porque a Constituição ela não pode, ao mesmo tempo, estar no sistema albergando uma lei que diz que é crime grave atentar contra ela, a Constituição e a democracia, e, ao mesmo tempo, depois dizer que as pessoas que atentaram podem ficar livres com base numa anistia. Esses crimes são insuscetíveis de anistia. Atentado à democracia e tentativa de golpe de Estado são proibidos de se dar. Aliás, na ADPF 694, esse precedente está claro, inclusive num voto do Alexandre de Moraes, ele diz, inclusive, por exemplo, se alguém quisesse dar um indulto coletivo para quem participou do 8 de janeiro, isso seria constitucional? Não. O Supremo, no fundo, já respondeu isso, tá, Felipe? E, então, para mim, não há dúvida da inconstitucionalidade disso, e estou invocando o próprio Supremo. Parte 2. Projeto fofinho, projeto fofo, docinho, do deputado Alexandre Vieira. É um projeto fofo, né? Porque, afinal, ele diz que quando você comete um golpe de Estado,
Algumas pessoas apenas foram lá. Uma pessoa só fez cocô defecou num gabinete. A outra só usou batom. O outro só roubou o relógio. O outro só roubou a Constituição. O outro só atirou uma pedrinha, sabe, num policial. Portanto, essas pessoas participaram menos do golpe de Estado. Estou sendo irônico e sarcástico, né? E esse projeto dele quer dizer que existe uma espécie de. E está, a palavra não é minha, atenção, basta olhar o projeto. Crime privilegiado. Isto é, o Brasil dá um exemplo para o mundo, se aprovar essa coisa esdrúxula. O Brasil é o único país do mundo que penaliza o crime de atentado violento, Estado Democrático do Direito, abolição violenta e golpe de Estado, e depois cria numa lei a figura privilegiada ou insignificante. O Brasil realmente vai para Estocolmo ganhar o prêmio Ig Nobel, né, da política. Que coisa impressionante. Portanto, neste segundo caso, aquilo que você anotou, resta ao Supremo, e esta é a minha tese, existem precedentes, aliás, os precedentes que o Supremo tem em relação a Unter Masferbot, essa que você anotou aí, Unter é baixo, tá? Über acima. Então, Über Masferbot e Unter Masferbot. O legislador, e há precedentes do Supremo, não pode penalizar. Acho que alguém ligou para o professor Lênio, que ele está no celular, vamos aguardar ele retornar. E enquanto isso, deixa eu ler os superchats. O Ronaldo diz: gente, ânimo, até a inteligência artificial de Elon Musk vota no Lula. Aliás, está muito engraçado acompanhar as respostas do Grok, né, que é a inteligência artificial do X. O José Cruz diz: mas espera um pouco, se Lula tem 44% de aprovação e vence todos elegíveis no primeiro turno, não podemos dizer que a pesquisa melhorou. Vamos ver o lado bom. O que acham? O que acha, Rovai? Estava aqui eu lendo uma notícia sobre, para fazer o Fala Rovai, desculpa. Se vence, podemos, não é também. Essa espera, eu tenho 44. O momento é ruim. Eu acho que se melhorar, e não precisa melhorar muito, para os patamares de outubro, novembro, o Lula volta a ser o favorito no processo eleitoral. Mas hoje eu não diria que ele é. Eu acho que os patamares são muito baixos. Mesmo não tendo adversário, é possível construir um adversário no processo político eleitoral. É possível construir, se for o Tarcísio, por exemplo, já está sendo construído. Se for outro, pode vir a ser construído. O Lênio voltou e a bola está com ele. Voltei. Reiniciei o sistema. Olha só, só para encerrar essa questão técnica, né, para colar na geladeira, o Supremo tem, Felipe, precedentes aplicando esse princípio da proibição de proteção insuficiente várias vezes. E, modéstia às favas, toda vez que ele usou isso, ele citou doutrina minha, porque eu fui um dos, junto com o professor Ingo Wolfgang Sarlet, que é aqui do Brasil também, embora ele tenha esse nome de centroavante do Bayern de Munique. Parece, né? Como é o nome do jogador? Ingo Wolfgang. Joga no Bayern, né? Só pode. Eu e ele, e também o professor Luciano Feldens, muito lá atrás, trouxemos isso, introduzimos aqui no Brasil, que é o princípio da proibição de proteção insuficiente. Minha filha, Maria Luísa, fez dissertação de mestrado sobre esse tema na Unicinos há anos atrás. Então, essa é uma matéria
muito interessante que, claro que não é uma coisa para aplicar no atacado, ela é pontual. Poucas vezes o Supremo aplicou. E eu creio que, nesse caso, haveria grandes possibilidades do Supremo barrar essa pataquada política que o parte do parlamento quer fazer para, digamos, burlar o sistema. Porque isso é uma burla ao sistema. Todos eles foram condenados, já transitou em julgado, agora vem um drible da vaca no sistema, diminuindo as penas para soltá-los. Enfim, eu acho que expliquei bem, né, Felipe, as duas coisas, deixando bem claro tecnicamente essa questão aí, essas Perfeito. Eu questões. te agradeço muito, Lênin, porque isso é sempre uma questão jurídica técnica e a gente muitas vezes lida no debate público com ela, e esse argumento é um argumento fundamental para rebater os que defendem a anistia e consideram constitucional tanto a anistia, né, tanto para a anistia quanto a redução de pena para os golpistas. Perfeito, exatamente isso. Agora, aquele voto do Fux, Lênio, dizendo que ia rever a pena da Débora do Batom, o que você achou desse voto dele? Olha, a ver, né? Porque ele pode votar assim, resta saber se ele terá mais 2 companheiros, né? Porque ele precisa ser 3-2 para que a moça do batom, que isso, no fundo, para mim, essa história de chamar a golpista da pichação, para mim, é uma pilhéria, isso, é uma gozação, porque senão nós vamos chamar o cara que roubou o relógio, o de golpista do relógio, ou Eu o cara chamo que. ela de terrorista do batom. Claro! Então, ou aquele outro sujeito que fez cocô lá, ou que defecou, para usar um termo assim mais palatável, ele seria o golpista defecador? Quer dizer, não é assim essas coisas. Cagon. É que esse tipo de coisa faz pouco caso de um processo que quase nos tirou a democracia. Atenção, isso não foi um arrastão, não foi um furto no supermercado. Então, não encham a paciência com esse negócio. Tem que tomar muito cuidado quando a mídia mesmo criou, a grande mídia criou essa moça capaz de se eleger deputada agora, depois de fazer essas coisas todas. Brigou com a polícia, se engajou no processo e depois pintou a estátua, pichou. Então, e nesse sentido, ela é partícipe de um crime grave e, portanto, as penas estavam corretas. Agora, respeitavelmente, claro, se o ministro Fux entender desse modo, veja bem, o Felipe também, o que eu vou dizer agora. Fica atento a isto. Ó. Se ele tiver mais 2 votos, o caso dela se resolve que ela vai ter uma pena menor. Só que se isso acontecer com ela, o Supremo fica numa saia justa, porque ele teria que, de algum modo, fazer isso com todas as pessoas que fizeram. Agora, quem fez pouco, quem fez muito. Toda vez que o Supremo toma uma decisão, isto é como uma borboleta que bate asas na China e causa um tsunami no Caribe. Porque quando o Supremo mexe numa coisa, ele é o Supremo, isso causa um efeito em cascata no sistema. Como resolver todos os outros processos que são parecidos com o da moça? E quais são os parecidos com a moça? Em que sentido eles são parecidos com a moça? Percebe como é complexo isso? Então, eu quero dizer que eu não sei se o ministro Fux terá os 2 votos necessários para atingir a maioria para poder modificar o caso dessa moça. Percebe? Queria perguntar sobre o fórum privilegiado, mas Eu você tem queria uma pergunta, perguntar, né? Adri, sobre o voto do Fux, não para o caso da terrorista do batom, mas para o caso do Bolsonaro. Se o Lênio, que é muito experiente em julgamentos, sentiu ali
que ele pode ter algum dissendir ali, em algum momento, da decisão do encaminhamento do relator, do Alexandre de Moraes. Porque os bolsonaristas ficaram muito excitados. Até gerou a frase "In Fuchs we trust". Repristinou a frase, né? Do Sérgio Moro. Frase do Moro. Veio do DD, veio do Deltan Dallagnol. Isso. Eles que, ao saírem do Supremo, de uma audiência, que eles estavam planejando lá a prisão do Lula ou algo assim, o Dallagnol escreveu no grupo "In Fuchs we trust". Lembro? Isto. Então, se repristina isso agora, ou se reaviva, né? Se isso tem algum... Essa é uma questão do mérito, né, Renato? Vai demorar isso, né? Isso só vai ter algum sentido a discussão em agosto, setembro, quando estará sendo feito já o julgamento, né, do Bolsonaro e Caterva. A questão, nesse caso específico, diz respeito, né, segundo entendi, do julgamento, a questão do Mauro Cid, né? Está falando especificamente dessa questão do Mauro Cid, né? Que o Fux disse que quem tem 8 versões não tem nenhuma, etc. Mas essa é uma questão que dificilmente vai se manter, a menos que haja uma pedra no meio do caminho, né? E o Mauro Cid decida cometer um harakiri, né? E se desminta ou algo desse tipo. Mas mesmo assim, eu vou insistir numa coisa também para colar na geladeira, que a gente acaba esquecendo, porque a gente, quando em tempos de narrativas, a gente perde os fatos. Os fatos se transformam em narrativas. O Humberto Eco tem um livro chamado Aos Ombros de um Gigante, em que ele mostra ele faz uma crítica ao niilismo, né? As pessoas que são relativistas, as pessoas dizem, tudo é relativo. Só que a pessoa que disse isso, aquilo que ela disse também é relativo. Logo, isso que ela disse é uma bobagem. Se tudo é relativo, o que ela disse também é relativo. Então, nós temos que ter em mente que isso é fato. Há provas contra Bolsonaro e companhia que não dependem da delação. A delação é meio de prova. Quando as pessoas dizem, a delação do Cid não vale, engraçado. Agora mesmo o Bolsonaro escapou de um pepino enorme porque só tinha delação. Lembram agora o caso das vacinas? Caso das vacinas. Então, mas a delação, ela por si, ela não vale. Ela vale com outras coisas. Se você tirar a delação do Cid, não desaparece os documentos e as outras coisas que foram encontradas. Abstrai a delação e vai sobrar a minuta do golpe, os encontros, tudo isso. Portanto, eu não vejo isto de forma preocupante. Apenas me preocupo com uma coisa. Isto aqui ainda é o Brasil. E mais eu não preciso dizer. Lênio. Lênio, a gente está conversando aqui com seu amigo Marcos Caseiro, que te admira muito, é seu fã, e ele falou o seguinte: precisamos trazer o Lênio para Santos por um bate-papo, palestra aqui, lançar um livro na Realejo e depois fazer uma conversa, né, mais a miúde com o Lênio. Vamos combinar isso, viu, professor? Vinda do Lênio para Santos. Você
aproveita que aqui não falta luz, Lênio. Aí você carrega o celular, tal, carrega o computador, volta para o Rio Grande do Sul. Falar nisso, eu estou com 12% de bateria aqui. Última pergunta para o Lênio, então. Eu queria perguntar sobre essa questão Última do fórum pergunta. privilegiado, que agora teve a decisão recente do Supremo, e ali o Moraes pediu de volta um processo do Kassab. Agora eles estão falando, né, que seria uma forma aí de chantagear para que o PSD não dê os votos para o PL da anistia. O que você acha desse retorno desses processos de quem já perdeu o fórum, teoricamente, né, já teria os processos na primeira instância, voltarem agora para o Supremo? Foi acertada essa decisão do Supremo? Não, o Supremo não fez isso por causa do Kassab. O Supremo não fez isso por causa do Collor. O Supremo não fez isso. O Supremo fez isso por uma questão interna dele, porque ele tem 380 processos e se ele levar tudo isso para o pleno, ele não consegue julgar. Como ele tem a prerrogativa de fazer normas de processo desse tipo, ele apenas mudou dizendo agora volta para cá. Mas ele fez isso lá em 23 de dezembro de 2023. Já passou um ano e tal. Qualquer coisa de ilação com relação fez isso, por aquilo, por alguém, isso é uma lenda urbana, não tem absolutamente nada a ver. O Supremo vai seguir agora. Todos os processos com foro vai ser numa das duas turmas. Porque ele não tem condições técnicas hoje de julgar tudo no âmbito do pleno com 11 ministros. Isso é uma questão de sobrevivência. O resto é lenda urbana. Muito bem, professor, mais do que doutor, Lênio Luiz Strecker. Obrigado, Lênio. Valeu, Lênio. Valeu, Felipe. Prazerzão falar contigo de novo. Lênio. Tamo junto. Até. Beijo Boa pra recuperação vocês. da Valeu. luz aí. Eu espero, né, que até a noite a gente consiga. Senão vai terminar agora. As baterias vou ter que descer no carro para carregar no carro, não é um problema. Tchau, tchau. Merda, olha aí. Tchau, Valeu. Lênio. Obrigado.